Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Hoje nós vamos conversar com Paula Simon Ribeiro, uma das mais importantes autoridades na área do folclore, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Ela vai nos contar a sua história e vamos conversar sobre folclore. Não saia daí que nós voltamos em seguida. Iniciamos agora Nos Caminhos da História, um programa com Paula Simon Ribeiro, que veio aqui para nos falar um pouco de si e da sua trajetória e do seu envolvimento com o folclore. Paula, obrigado por estar conosco, é uma alegria grande te receber aqui nos Caminhos da História, e a tua comunicação com quem nos assiste é inicialmente contando quem é a Paula, para que as pessoas tenham esse conhecimento. É um prazer e uma honra estar aqui, Maria. Um prazer muito grande e uma honra. Não sei se eu tenho uma vida tão importante assim para mostrar. Eu sou Paula, filha do seu Pedro e da Dona Maria. Nasci em Porto Alegre, onde hoje é a Galeria 7 de Setembro, ali naquela casa, naquele prédio eu nasci há 81 anos atrás. Nasci ali, me criei, fiquei até 1 ano de idade, morava ali, depois moramos em Esteio, meu pai tinha um sítiozinho, moramos lá até os 5 anos. Eu fui alfabetizada em casa pelo pai, enquanto o pai estava ensinando o irmão 1 ano mais velho do que eu, ensinando a ler, eu aprendi primeiro que ele. Eu aprendi a ler com 4 anos, aí quando tinha 5 anos precisava ir para a escola, mudamos para Guaíba, e dos 5 aos 10 anos moramos em Guaíba, onde eu fiz o curso primário, ali no grupo escolar Gomes Jardim. Meu pai era dentista, minha mãe era dona de casa, costurava também e ajudava o papai no gabinete. Lá nasceu a minha irmã, a mais nova, eu tenho uma irmã mais velha que eu e uma mais nova. E ali ficamos até os 10, 11 anos, 10 anos. Na época não tinha ginásio ainda em Guaíba, e nós precisávamos ir para o ginásio. Meu pai construiu uma casa aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, Avenida Bagé, e mudamos para cá, onde eu fiz o ginásio, fiz depois o 2º grau no Colégio Júlio de Castilhos, onde conheci a pessoa que depois me encaminhou para a área do folclore. Conheci em 54 o Antônio Augusto Fagundes, meu colega no 2º grau. Foi um amigo que foi meu amigo até o resto da vida, até o fim da vida dele. Infelizmente 5 anos se foram já, né? Então fiz o 2º grau, não concluí o 2º grau ali porque casei muito nova, casei com menos de 20 anos. Casei com o Dirceu Mendes Ribeiro, engenheiro agrônomo, que também, coincidentemente, foi colega de turma na faculdade, colega do Paixão Cortes. Então, essas pessoas que foram grandes nomes no tradicionalismo, no folclore, de certa forma, sempre estiveram ligadas na minha vida pessoal. Tive filhos, em seguida, casei, em seguida tive filhos, fui morar no interior. O meu marido era engenheiro agrônomo da hoje Emater, na época chamava-se Ascar, e fui morar em 13 de Maio, onde ele abriu o primeiro escritório da Ascar lá naquela região. Foi quando abriram os escritórios em 13 de Maio, Santa Rosa, Ijuí e Santo Ângelo. E lá nasceram os meus 2 filhos mais velhos. Depois ele veio para Pelotas, transferido para o escritório regional. Depois fomos a Caxias, moramos 1 ano em Caxias e vim para Porto Alegre, onde tive mais 3 filhos. Tive 5 filhos, 2 de 13 de Maio e 3 de Porto Alegre. Paralelamente eu voltei a estudar, depois de casada, já com 2 filhos, eu fiz o vestibular para o Instituto de Artes e fiz o curso na URGS. Eu comecei o curso de Artes Plásticas em Pelotas, fiz 1 ano em Caxias, e quando voltei para Porto Alegre, com transferência para a URGS, voltei para o 2º ano, porque tinha
as cadeiras que tinha no primeiro e segundo ano em Pelotas estavam no terceiro e quarto aqui, então não tinha cadeiras do terceiro que eu teria que fazer, tive que voltar, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa, onde eu fui colega no Instituto de Artes da primeira esposa do Paixão Cortes. A Marlene foi minha colega no Instituto de Artes. Bom, posteriormente eu fiz concurso e fui professora de educação artística no colégio, no Polivalente de Cachoeirinha, no Colégio Presidente Kennedy. Na época era o Polivalente. Lá eu fui da turma que pegou a chave da mão do construtor. Entramos num prédio vazio e ficamos lá esperando os caminhões que vinham, eram dos Polivalentes. Vinha todo o material vinha específico para cada colégio. Então lá nós esperamos caminhões, descarregamos as caixas, abrimos caixas, montamos a escola, e lá eu trabalhei 25 anos como professora de educação artística, onde eu me aposentei como professora, comecei a abrir a escola e encerrei minha carreira de professora de educação artística lá na mesma escola. Mas, muito antes de me aposentar, eu consegui uma cedência. Eu tinha metade do meu período, 20 horas na escola e 20 no Instituto de Folclore. Por 10 anos eu trabalhei no Instituto de Folclore. Recomendada para a professora Rose, que na época foi a diretora, fui recomendada a ela pelo Nico, que por sua vez eu tinha feito a pós-graduação de folclore na Faculdade Palestrina, e lá eu encontrei o Nico, reencontrei o antigo amigo já como professor e eu como aluna. Imediatamente eu me identifiquei muito, fiz o curso a pós-graduação de História das Artes e depois a pós-graduação de Folclore, me integrei muito com a área de Folclore e já fui convidada a dar aulas lá na pós-graduação de Folclore. Quando o Nico, em função dos programas da televisão, ele escrevia para o jornal, ele fazia o programa da RBS, já não tinha muito tempo, ele foi me passando aos poucos as matérias que ele dava no pós-graduação. Eu fui herdando dele, no fim eu dava 5 matérias de pós-graduação de folclore. Eu trabalhei no Palestrina em torno de uns 8 anos, até que a faculdade infelizmente fechou. Mas foi um período muito bom, um trabalho muito bom que foi feito, muito amplo, muito abrangente, onde tínhamos alunos, cursos no interior, e a gente tinha inúmeras turmas, especialmente em Soledade, sempre se tinha 3, 4 turmas de pós-graduação de folclore, onde a gente conseguiu instrumentalizar muitos professores para aplicarem o folclore na sala de aula. Então foi um trabalho muito bonito. Paralelamente, eu exerci essas duas profissões, professora de educação artística e técnica do Instituto de Folclore como pesquisadora e professora de folclore também. Foi um período que me enriqueceu muito. Quando a senhora fala Instituto Folclore, está falando do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. O IGTF extinto. Infelizmente extinto, que nos causa assim, uma tristeza muito grande. Era um órgão muito importante que lastimavelmente foi encerrado e a gente não tem perspectivas nenhuma de reabilitar, se a gente não conseguiu impedir que fosse fechado. Muito difícil. Nós fazemos pela Comissão Gaúcha de Folclore, que é uma instituição autônoma, que não depende de nenhum político, mas eu vou fechar a Comissão Gaúcha. Então ali nós fazemos uma parte do que nós podemos fazer em benefício da cultura popular, da cultura espontânea e também da tradição. Nós damos apoio a qualquer instituição que nos pede apoio. Nós fazemos palestras, aulas, cursos, estamos sempre batalhando pela nossa cultura, pela tradição e pelo folclore. Me diga uma coisa, Paula, falaste que tiveste 5 filhos. 5 filhos. Netos? Netos eu tenho 13. 12 netos biológicos e uma que o meu filho se encantou com a menininha e adotou, e a minha neta também. Tenho 13 netos e
2 bisnetos. 2 bisnetos. 2 bisnetos. Tenho... Os filhos moram aqui em Porto Alegre, estão tudo pelo mundo? Eu tenho 3 filhos aqui em Porto Alegre, aliás, 2 filhos em Porto Alegre, uma em Canoas, o meu filho que morava em São Paulo, infelizmente meu filho faleceu há 5 anos, mas eu tenho a minha nora e as minhas netas, que estão em São Paulo ainda? Estão em São Paulo. Okay. E tenho uma filha, a minha caçula é casada com um americano, um cidadão norte-americano, mora na Califórnia há 20 anos e tenho 2 netos americanos. De vez em quando vai lá? Ah, vou bem seguido, já fui, eu acho que 22 vezes para lá. Ela está lá há 20 anos, eu tenho um casal de netos já. Um menino está com 17 anos, vai para a faculdade logo em seguida, a menina faz 15 esse ano. Eu tenho netos, essa pequena menor tem 8 anos, a minha neta menor, e a mais velha tem 36. Teve uma pessoa que eu admirava por demais, que é do teu tempo, da tua lida, das tuas relações, que se chama Lilian Argentina. Me conta um pouco quem foi Lilian Argentina. Lilian Argentina foi uma criatura maravilhosa, eu aprendi muito com ela, trabalhei muito com ela, tenho assim um carinho muito grande pela memória dela, tanto que a Comissão Gaúcha de Folclore criou uma medalha de mérito cultural Lilian Argentina. Nós tínhamos a medalha... Se conheceram no IGTF? No IGTF. Eu trabalhei 10 anos, a minha mesa encostada na mesa da Lilian Argentina. E pesquisava sempre com ela, ela era a chefe do setor de pesquisa e nós pesquisávamos junto. E tinha uma ligação de profunda admiração e carinho por ela e sinto uma saudade dela muito grande até hoje. Muito eu me lembro dela, eu converso mentalmente com ela quando eu tenho alguma dificuldade, eu pergunto, Lilinha, e agora, o que eu faço? Como é que é isso aqui? Eu tenho assim essa ligação, eu acho que ela me responde muitas vezes. Sabes que a Lilian Argentina foi minha professora aos 20 anos de idade. Ai, que legal. Na Academia da Brigada Militar. Na Academia da Brigada, ela contava isso, assim. Ela dava aula lá do folclore, eu fazia parte lá de um grupo de estudos do folclore, e o Hélio Moro Mariante, que é desse mesmo grupo de vocês, né? Da velha guarda. Da velha guarda. A Lilian pesquisou muito antes da fundação do 35 CTG, porque a Lilian morava no litoral. Em Osório, né? Em Osório, ela era professora ali, tinha uma porção de filhos, a Lilian eu acho que tinha 8 filhos. E ela trabalhava na Secretaria pela Coordenadoria de Educação lá da região de Osório. Ela viajava de barco por aquelas lagoas, ela viajava pelo interior, trabalhando como professora e fazendo pesquisa. Ela pesquisou jardineira muito antes, a jardineira e partes do pezinho antes do Paixão Cortes. Antes do Paixão. Não, eu sei, tem 45, 46... Várias pesquisas de danças tradicionais gaúchas que são da Lilian. São da Lilian. São da Lilian, né? E eu até acredito que, por exemplo, assim, a Havaneira Marcar, eu não sei se tu não participasse dessa pesquisa lá na região de Lagoa Vermelha. Nós estivemos por lá, subimos a serra. É uma pesquisa dela. Nós trabalhamos muito juntos, eu tinha muita afinidade com ela, até por termos filhos da mesma idade, por termos netos, por sermos mais velhas que o resto do pessoal que estava ali trabalhando conosco. Nós temos muita história de chegar num hotel e só tem uma cama e nós temos que dormir na mesma cama. Maravilha. Estamos conversando aqui com Paula Simon Ribeiro, uma dessas mulheres iluminadas, seja na sua trajetória pessoal, com muitos filhos, netos, bisnetos, um rol de amigos fantástico. E depois desse nosso intervalo que está chegando aí, nós voltamos para conversar sobre folclore e o seu envolvimento nesta questão do folclore especificamente. Não saia daí que nós já voltamos. Erva mate e chás
Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta aqui nos Caminhos da História, conversando com essa figura simpaticíssima, né? Paula Simon Ribeiro, que fala de folclore com um entusiasmo magnífico e vai falar conosco exatamente disto, do folclore, da Comissão Gaúcha, dessa estrutura. Como é que foi teu envolvimento nisso, Paula? É difícil da gente localizar exatamente quando é que foi o envolvimento. Eu acho que começou o meu envolvimento na área de folclore quando eu fiz o curso, o pós-graduação de folclore no Palestrina, fiquei dando aulas lá, depois convidada a me integrar ao grupo no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, consegui uma cedência e fiquei lá por 10 anos, então ali eu entrei de cabeça no folclore. Continuei atuando como professora, mas aí já com esse outro interesse muito grande. Tenho diversos livros publicados, já todos de pesquisa, trabalhei bastante. Acho que quando a gente pesquisa, não deve guardar na gaveta e acabou a história. Se a gente pesquisa, tem que publicar e botar isso para que outras pessoas vejam. Então eu nunca me importei de escrever em coautoria. Eu tenho alguns livros, 4 ou 5, que são meus solo, mas eu tenho mais uns 6 ou 7 que são livros em coautoria, sendo que o Aspectos do Folclore é um livro assim de cabeceira dessa gurizada que está no CTGs, que tem todos os aspectos do folclore do Rio Grande do Sul. Esse é um livro que é interessante. O meu primeiro livro foi Estudos Rio-Grandenses, publicado pela Martins Livreiro, que esgotou em 3 meses o livro. Eu e um grupo de amigos, de colegas ali do folclore, fizemos nos reunimos e fizemos o livro, porque o seu Martins disse, olha, eu vou publicar. Eu digo, então temos que escrever, estava só na ideia. Ele esgotou em 3 meses e o Martins ficou entusiasmado e disse, olha, vamos separar, vamos fazer, de cada assunto desse do livro, vamos fazer um livro. Então saiu o Aspectos do Folclore, depois o da História, da Geografia, Aspecto da Negritude, quer dizer que são os filhos do Estudos Rio-Grandenses, que esgotou em 3 meses. Então por ali eu continuei fazendo esse tipo de trabalho. A Comissão Gaúcha de Folclore, ela foi fundada um dia antes do 35 CTG. Ela foi fundada dia 23 de abril de 1948. E para falar na Comissão Gaúcha, eu tenho que falar também na Nacional. A Comissão Nacional foi fundada também em 48 pelo Renato de Almeida, era uma pessoa muito inteligente, musicista, escritor, que acharam que deveriam pesquisar sobre o conhecimento, sobre a linguagem, porque os estudos de folclore começaram com o estudo da literatura oral, da linguagem, dos contos, as lendas, os mitos. Renato de Almeida criou a Comissão Nacional, ele dentro do Itamaraty, ele criou a Comissão Nacional ligada ao IBEC. Então, até hoje, os arquivos da Comissão Nacional estão no Itamaraty, no Rio. O palácio está quase que deserto, mas nós temos ainda uma sala lá. Aí, na mesma época que criaram a Nacional, eles entraram, o Renato de Almeida e aquele grupo, era Cecília Meirelles, Gustavo Barroso, era um grupo de intelectuais da época, entraram em contato com outros intelectuais de todos os estados para que criassem as comissões estaduais, onde quem criou a estadual aqui foi o Dante de Laetano. Eu não guardo de memória todo o nome, mas eu tenho aqui numa lista o nome de todos os fundadores da Comissão Gaúcha de Folclore em 48, onde estava Moisés Velhinho, o Dante de Laetano, o Fernando Corona, que era escultor, foram em torno de 30 pessoas. Walter Spaldi. Eu tenho aqui a lista, se quiser podemos ler, mas eu acho que não é necessário. Criaram e durante muitos anos, durante 50 anos, quase 50 anos,
Só Dante de Laetano foi o presidente, fizeram pesquisas, escreveram livros, seminários, congressos, mas chegando aos anos 90, o professor Dante já estava com mais idade, mais adoentado, muitos daqueles primeiros fundadores já tinham falecido, já não tinham mais condições. Veio a Porto Alegre o Ático Vilas Boas da Mota, que na época era o presidente da Comissão Nacional, e fomos conversar com o professor Dante. Então o professor Ático conversou com o professor Dante e ele achou que realmente seria interessante se outras pessoas seguissem com esse trabalho que ele tinha levado durante 50 anos. Em seguida veio o professor Braulio Nascimento, saudoso Braulio, saudoso Ático. O Braulio veio a Porto Alegre e oficialmente aí o Braulio já era o presidente da Nacional e nos passaram oficialmente para Lilian, ele passou oficialmente para Lilian a condução dos trabalhos da transição. Então a Comissão Gaúcha de Folclore, a Lilian Argentina. Então a Comissão Gaúcha tem duas fases, a primeira fase que foi de 48 até quase 90, e depois de 90 em diante que passaram para a nossa condução, porque eu assumi em seguida como vice, a Lilian Argentina assumiu como presidente e eu fiquei como vice-presidente e tenho tido cargos, agora eu não tenho, eu quero que mais gente se assuma esses cargos, eu digo que eu sou eminência parda, eu não tenho. Mas tu foste presidente da comissão? Eu fui presidente da Comissão Gaúcha várias vezes. Várias vezes. E fui presidente, fui vice-presidente, fui tesoureira e depois, quando faleceu a professora Ilka Hermann, nos deixou uma outra empreitada que seria criar a Fundação Santos Hermann, que iria trabalhar com folclore, porque a professora Ilka era professora de folclore no Instituto de Artes, e o marido dela era violinista, foi espala da OSPA, então essa fundação deveria trabalhar com folclore e instrumentos de corda. Então, o mesmo grupo da Comissão Gaúcha de Folclore, mais professores de música da URCS, fundaram a Fundação Santos Hermann, da qual eu, no momento, eu ainda sou presidente. Nós temos as duas instituições, a Fundação Santos Hermann e a Comissão Gaúcha de Folclore, trabalham muito em consonância, cada uma tem os seus estatutos, as suas normas, os seus objetivos, que são similares, porque o folclore é folclore e culturas populares como um todo. E a fundação é folclore e música, mais especificamente instrumentos de corda. E nós trabalhamos em consonância, nós temos uma sede que pertence à fundação, mas a fundação abriga a Comissão Gaúcha de Folclore. Então, a Comissão Gaúcha. Um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto. E a Comissão Nacional? A Comissão Nacional. Foste presidente? Fui presidente da Comissão Nacional. Que anos? Eu acho que foi de 2006 a 2010, eu acho que foi, ou 2004 a 2008. 4 anos. 4 anos. Nesse meio tempo eu fui conselheira do Conselho Nacional de Política Cultural. Eu, como presidente da Comissão Nacional, eu fui convidada a ser a primeira conselheira de culturas populares no Conselho Nacional no tempo do ministro Gil. Então, por 2 anos, eu fui conselheira nacional no Conselho de Política Cultural. De culturas populares. Representando as culturas populares. Então, participei de todos os seminários, de todos os encontros, dos congressos de cultura lá em Brasília. Eu ia todos a Comissão Nacional tem reuniões anuais com as comissões estaduais? Tem. A Comissão Nacional coordena o trabalho de todos e dá o apoio a todos. Agora, em outubro, teremos um congresso em Maceió. É um congresso que a Comissão Nacional que coordena e é feito pela Comissão Alagoana de Folclore. Sempre o presidente da Nacional viaja, vai aos locais, dando apoio, fazendo palestras e participando e ajudando, fazendo o que é necessário.
Quando eu fui presidente, nós tivemos congresso em Natal, tivemos em Fortaleza, tivemos no Espírito Santo. São congressos anuais. Congressos são de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. É. Tivemos em São Paulo, congresso, agora vamos ter em Maceió. A comissão de Maceió estava, a comissão alagoana estava um pouco desativada e agora voltou com bastante força, por incentivo. O atual presidente é o Severino Vicente, que é do Rio Grande do Norte. É o presidente da Nacional. Da Nacional. Mas nós temos assim um contato permanente com a Comissão Nacional. Todos os estados têm comissões estaduais? Nós temos 27 comissões, tem Tocantins tem, o Acre tem, eu acho que é Roraima. Eu acho que Roraima é que não tem. Que não organizou ainda. Não, é. E a comissão do Paraná está um pouco, faleceu a maior liderança de lá, mas que ela liderava. Depois a outra pessoa que estava tentando reerguer também teve problemas de saúde, mas ela existe, ela está latente. Eu acho que é importante para as pessoas que nos assistem, estamos aqui falando com Paula Simon Ribeiro. É uma pessoa que tem um envolvimento muito grande com essa área do folclore. Pouca gente conhece a Comissão Gaúcha de Folclore, né? Tem a Comissão Nacional e a Comissão Gaúcha de Folclore. Ela é uma instituição privada. Instituição privada, nós nunca recebemos verba pública, não trabalhamos com dinheiro público, nós somos autossuficientes. Os integrantes pagam uma anuidade, uma coisa simples, é uma anuidade simbólica. Como nós temos a sede, que por herança a professora Ailka Hermann deixou alguns bens, então a sede é própria da Fundação da Fundação Santos Hermann, então a Fundação abriga a Comissão Gaúcha de Folclore. Os membros da Comissão Gaúcha pagam a anuidade, nós fazemos eventos, a gente faz palestras, recebe algum pagamento de cachê por alguma palestra, se a gente faz algum evento também, mas nós, como não temos grandes despesas, também não precisa de muitas receitas. As nossas receitas são mesmo... Se alguém assim, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de fazer parte, como é que faz? As portas estão abertas. Nós estamos constantemente recebendo mais pessoas para participar da Comissão Gaúcha de Folclore, porque pela Carta do Folclore foi criada a Carta do Folclore em 50, foi publicada no primeiro congresso em 51 e foi feita uma releitura em 95 no Congresso da Bahia. Pela releitura diz que folclore e culturas populares são similares, então é mais abrangente. Agora eu digo que culturas populares tradicionais, mas nós temos as portas abertas para culturas populares, as mais urbanas também e as emergentes, porque as culturas populares emergentes, elas irão folclorizar com o tempo. Nós agora temos um casal que é DJ e trabalham com hip hop, que estão se agregando à Comissão Gaúcha de Folclore, que participaram conosco no Fórum de Folclore e Culturas Populares de Juí, o ano passado, e eles são umas criaturas maravilhosas, nos tornamos amigos desse pessoal do hip hop, e amanhã eles vão almoçar conosco lá no almoço da Comissão Gaúcha de Folclore. Maravilha. Então nós estamos com as portas abertas, qualquer pessoa que queira conhecer a sede, participar junto conosco, sempre será bem-vindo. Nós temos grupos representantes da Comissão Gaúcha de Folclore em algumas cidades do interior. Nós temos o Rui Rodrigues em Santana do Livramento, o Chico Roloff em Ijuí, que é o presidente da UET, da União das Etnias. Nós temos a Mara Amaral em Soledade, temos a Dinara Paixão em Santa Maria. Nós temos diversos representantes do interior que também nos dão apoio. No ano passado nós tivemos o Fórum de Folclore e Culturas Populares em Ijuí, que com todo o apoio da UET, que foi um belo trabalho,
que era para ter sido repetido esse ano, mas o dia que estava marcado para sair o fórum foi o dia que marcaram greve geral, então nós transferimos, provavelmente sairá em agosto. Tem essa o fórum em Juí. Nós temos sempre parceiros que nos ajudam. Mas a Paula também, ela tem, e com essa informação nós encerramos, e não podemos deixar de referenciar uma participação importante de representação no Conselho Estadual de Cultura já há vários anos. Né, Paula? Tu é ocupada. Eu estou no Conselho desde 2004. Por culpa do Savariz, que me indicou, e eu sou eleita pelo segmento cultural. Na verdade, quando o MTG foi instigado a indicar alguém, isso, nós fomos buscar pessoas qualificadas para isso. Muito obrigada. Te agradeço muito. Estou lá até hoje, ficarei mais um ano e depois eu encerro as minhas atividades. Bom, no Conselho eu sou eleita pelo segmento de tradição, folclore e carnaval. Eu fui eleita por 2 anos e reeleita por mais 2, aí fiquei fora 2 anos, porque a gente só pode ser reeleito assim uma vez. Aí fui novamente eleita para mais 2 e novamente para mais 2, fiquei fora mais 2 anos, depois fui novamente reeleita e estou fazendo agora o 3º ano, concluindo o 3º ano da 3ª gestão. Ou seja, como conselheira, eu tenho já 11 anos como conselheira, tirando 4 anos que eu fiquei fora, mas nunca estive desligada, porque inclusive diversos conselheiros se agregaram à Comissão Gaúcha de Folclore e à Fundação Santos Hermann. Então, o Conselho tem nos dado muito apoio e é um trabalho muito interessante. Nosso trabalho no Conselho, realmente eu aprendi muito nesses últimos anos. E fizemos grandes amigos, é um grupo bastante diversificado, vindo de todos os segmentos, de diversos segmentos culturais da sociedade, cada um traz a sua contribuição e é muito enriquecedor a gente trabalhar. Inclusive, Savariz esteve também um tempo como conselheiro. Fiquei 2 anos. 2 anos como conselheiro, está nos fazendo falta, precisamos de ti novamente. Conversamos hoje, nesse nosso programa, com Paula Simon Ribeiro. Essa mulher que honra não só as mulheres, mas aquelas pessoas que trabalham com tradição, com folclore, com culturas populares, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento. Paula, muito obrigado por ter estado aqui conosco, nos Caminhos da História. Esperamos que as pessoas tenham gostado. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós poderíamos ficar conversando o dia inteiro, teríamos histórias e mais histórias. Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e agradeço a quem está nos assistindo nesse momento. Voltamos num próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.